esteja com a palavra para se apresentar. Boas vibrações, meu irmão. Fique com Deus. Muito obrigado, querido. Eu sou o Rubens Almeida, muito feliz de estar mais uma vez aqui nesse trabalho. Sou o Rubens Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Trabalhador também na nossa federativa do Rio de Janeiro, o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na área de ações estratégicas, onde coordeno o projeto Pioneiros, projeto de pesquisa histórica em torno do movimento espírita no Rio de Janeiro. E também tenho 3 programas na Web Rádio Cristo Consolador, que convido vocês a acompanharem. Toda sexta-feira, às 21 horas, o programa Por Dentro das Escrituras, onde nós fazemos uma leitura, comentário sobre o Antigo Testamento. Sábado, às 10 da manhã, Epístolas Evangélicas, onde analisamos as cartas de Paulo e de seus amigos. E domingo, às 10 da manhã também, temos o programa Conhecendo os Evangelhos, onde analisamos toda a parte histórica, vamos tratar de Atos dos Apóstolos também, e ao final do Apocalipse de João. Convido a vocês a acompanharem esses programas, eles se complementam, e é bem interessante analisarmos, temos essa oportunidade de estarmos conhecendo melhor as Escrituras. E hoje temos a alegria de ter sido convidado pelo meu querido Arlindo para falar sobre o Sermão do Monte. Um importantíssimo sermão, o sermão mais conhecido da história da humanidade, o sermão, com certeza, mais importante da história da humanidade. Então, onde está esse Sermão do Monte? O que é este Sermão do Monte? O que representa este Sermão do Monte? O Sermão do Monte, ele está no Evangelho de Mateus, iniciozinho do Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. No primeiro capítulo, nós vamos encontrar a genealogia de Jesus, da geração desde Abraão até a sua chegada. No segundo capítulo, nós vamos ter a história de seu nascimento, a trajetória da sua família até Nazaré. Vamos ter também o seu batismo no Rio de Jordão. E no quarto capítulo, vamos ter os 40 dias onde Jesus ficou sendo provado pelo dito diabo no deserto. E quando termina lá esse quarto capítulo, ele está chamando seus primeiros apóstolos, os primeiros futuros apóstolos, e vai se iniciar o início do seu ministério. Então, quando chega o quinto capítulo, é onde nós vamos encontrar o início do Sermão do Monte. Porque Jesus já está com alguns dos seus escolhidos acompanhando, ele já está fazendo alguns pequenos discursos, ele já está promovendo alguns milagres, ele já começa a ter um bom relacionamento com aquele grupo, já tem muitas pessoas o seguindo, e aí ele vai ter a oportunidade de fazer o sermão que nós consideramos o marco zero do seu ministério, né? O momento em que, de fato, se inicia o ministério, a missão do Messias prometido, desde os tempos de quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Deus diz que virá aquele que pisará na cabeça da serpente, já se referindo a Jesus. E esse discurso, ele se transformou numa pedra angular para toda a humanidade, o que nós conhecemos como Sermão do Monte. Por quê? A partir do Sermão do Monte, tudo pode ser estabelecido. Toda a nossa conduta, nossa forma de lidar em sociedade, nosso pensamento, nossa filosofia, pode ter como base, se assim nos permitirmos, o Sermão do Monte. Porque ali, Jesus vai traçar um roteiro para alcançarmos o reino dos céus. Ele vai traçar um roteiro em que nós podemos, de forma filosófica mesmo, ele trata de forma filosófica, traçar um caminho para chegarmos a esse reino dos céus, que não é num futuro distante, nem numa situação inatingível. Jesus vai deixar claro que este estado de espírito que nos leva ao reino dos céus é a partir da nossa conduta, é a partir da nossa condição aqui nesse momento. Então, ele mostra que não é inatingível e basta agir conforme ele coloca no Sermão do Monte. Então, Jesus vai expor nesse sermão as bases de sua doutrina moral,
as normas da vida cristã. A filosofia, ele vai passar 3 anos e meio, aproximadamente, exemplificando, né? Porque é importante que ele vai, como um grande mestre, ele vai trazer essa grande teoria e, posteriormente, ele vai aplicá-la em sua vida, mostrando a todos nós que é absolutamente possível viver conforme ele nos traça o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus vai tratar de vários assuntos de forma muito simples. Ele vai usar muitas figuras de linguagem que é acessível para o povo, para de fácil atendimento. E isso é muito importante porque, por mais que sempre vamos ter a ideia que era outro tempo, outra linguagem, mas qualquer um de nós que até os dias de hoje ler o Sermão do Monte vai ter um fácil entendimento. Podemos não ter o fácil entendimento do seu fundo moral, do seu fundo filosófico. Ainda estamos engateando, mesmo 2000 anos depois, neste campo, nesta condição. Mas é muito possível nós entendermos o que Jesus dizia, né? E é muito diferente, porque esse povo estava acostumado com os fariseus, principalmente, discursando com os doutores da lei, com os mestres da lei, que tinham não a dificuldade, porque provavelmente muitos deles seriam excelentes oradores, mas não tinham a condição, ou até mesmo a vontade, de ter um acesso fácil a este povo, que este povo tivesse um acesso fácil ao entendimento. E eles pregavam, e eles discursavam sobre a antiga lei, né? Então, é esse panorama que vai estar no momento em que Jesus vai estar iniciando o Sermão do Monte. Porque ele está cercado por uma multidão que já o seguia, e ele vai estar ali à beira do Mar de Tiberíades, do Mar da Galileia, tá? Mar de Tiberíades, Mar de Galileia e Lago de Genezaré é a mesma coisa, tá? Porque é um lago muito grande, e conforme a cidade se chamava de mar, tá? Ele estava ali no Mar de Tiberíades, provavelmente, entre Tiberíades e Galileia, tá? E a partir daí, ele vendo aquela multidão, ele sobe um monte, tá? Vocês perceberam que eu não uso o termo montanha, porque hoje em dia se tem a ideia aproximada do local onde Jesus fez o seu sermão, tá? Tem até alguns marcos naquele território que colocam que é ali, não um monte exatamente, mas sabe-se que é naquele território. E é um território de montes, não são montanhas grandes, enormes, são montes, um espaço como se ele tivesse num palco, num púlpito, onde todos pudessem vê-lo e pudessem ouvi-lo, né? E ele vai começar o Sermão do Monte com os ensinamentos de todo esse discurso, enumerando as bem-aventuranças, né? E as bem-aventuranças, que todos nós já ouvimos várias e várias vezes falar sobre elas têm um paralelo muito interessante com os 10 mandamentos. Por quê? As bem-aventuranças é uma lista, é uma regra de bom procedimento, da mesma forma que é também os 10 mandamentos. Mas eles têm uma diferença fundamental, né? No sermão quando Moisés vai receber as tábuas da lei, as 10 palavras, tá? São 10 diretrizes, onde apenas em uma não está inserida ou está implícita a palavra não. Apenas no 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Nos outros 9 mandamentos, está sempre não, 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 ou quando não está escrito, está muito bem entendido que era para não agir daquela forma. E, diferentemente, nas 8 bem-aventuranças, é como se fosse uma lista de sims, né? Seja manso, seja cordial, seja bem-aventurado, seja justo. É uma forma de ação onde nós temos a proeminência, a vontade de ser bom, de fazer o bem. São ações ativas, ao contrário dos 10 mandamentos, que são passivos. Eu só não tenho que fazer isso. Eu só não tenho que dizer o nome de Deus em vão. Eu só não tenho que não matar. Nas bem-aventuranças é diferente. Eu tenho que ser manso. Eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser este que vai ter uma condição de vida que me vai levar, uma conduta que me vai levar ao reino dos céus. Isso é importante
porque esta distância são de aproximadamente 1.200 anos. 1.200 anos entre o sermão, os 10 mandamentos e o Sermão do Monte. E essa é uma grande diferença de perspectiva, né? Porque já é outro mundo, é outra situação, é outro povo, é outra estrutura. E aí nós vamos ver que, por muitas vezes, nós temos essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, né? Uma ideia errônea, né? Porque temos a ideia que era um Deus vingativo e agora um Deus amoroso, né? Não, a questão é que o Deus é o mesmo, nós é que mudamos. O Deus que vemos como vingativo no Antigo Testamento, né, ciumento, que ataca os inimigos do seu povo, é exatamente o mesmo Deus que envia Jesus para trazer a sua mensagem de amor. Porque nós avançamos de estarmos presos a regras rígidas, de não poder fazer isto ou aquilo, para estarmos livres para vivenciar o amor de Deus e o amor ao próximo. Somos nós que mudamos. Por isso, quando chegamos 2000 anos depois e chega a nós o Consolador Prometido, a visão de Deus é outra ainda. Não é mais o Deus dito vingativo, ciumento, irascivo, não é mais o Deus de amor, o Deus de amar seus filhos, mas é o Deus criatura suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, nós mudamos. Então, é importante relacionar isso para entendermos o fundo filosófico do Sermão do Monte, né? Ter essa relação. E é interessante até porque Moisés sobe um monte para receber as tábuas da lei, da mesma forma que Jesus sobe um monte para receber as bem-aventuranças, né? E aí nós vamos ver, ter a percepção da magnitude do discurso que Jesus proferiu naquele momento. E para entender essa questão, como coloquei, o povo que é diferente, nós, humanidade, que estávamos diferentes, somos diferentes hoje, e provavelmente daqui a 2000 anos estaremos com um pensamento diferente, muito mais avançado, claro, né? É pensar que naquele momento Jesus está falando para um determinado povo. Jesus está falando para o povo judeu. E aquele povo, ele tem a Torá como seu guia. Quer dizer, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Toda a lei está ali. Todo o conceito de vida deste povo está ali. E Jesus aqui está falando, ele vai falar pela primeira vez sobre o reino dos céus. Um reino fora da matéria. Um reino próximo a Deus. Tá? Em Mateus, o termo é reino dos céus, porque como Mateus escreveu quase que exclusivamente para os judeus esse texto, quer dizer, o escritor do Evangelho segundo Mateus escreveu para os judeus, ele não usa o nome Deus, tá? Ele usa reino dos céus. Reino de Deus surge em Marcos e João e Lucas, aí é utilizado reino de Deus. Por quê? Aquele povo jamais ouviu falar nisso. Tá? Porque ele, na Torá, não tem nenhuma referência à imortalidade do espírito, no sentido de que precisamos ter uma conduta aqui que nos leve à espiritualidade, que nos leve a esse reino dos céus. Tá? Aí, apenas em um momento temos essa referência quando em Deuteronômio Moisés vai falar sobre não fazer consulta a espírito adivinhador, né? Quer dizer, mas aqui é outra coisa, é uma ação direta ao morto, não a ideia de um espírito vivo, imortal. É um conceito absolutamente diferente. Então, eles não tinham essa ideia. Para eles era o aqui e agora, esta vida que Deus deu e essa vida que eles tinham que viver e seguir a partir daí. Né? Quer dizer, quase que de regra, eles não tinham essa ideia de um porvir, de um reino além. Então, eles não tinham essa perspectiva. Existia a ideia de que os profetas podiam reencarnar, porque eles eram os profetas. Tá? Então, é muito diferente do que nós entendemos agora. Jesus está falando para esse povo. Ele está dizendo para esse povo que existe um reino além. Tá? Então, esta condição leva a esse povo ouvir o Sermão do Monte uma perspectiva muito diferente, muito estranha. Tá? E por quê? Eles tinham
a ideia de bênçãos de Deus, desde a época de Abraão, do que era ser um bem-aventurado, no sentido de ser feliz, de ter a graça divina, as bênçãos de Deus, precisavam de 4 quesitos: tá? Riqueza, prosperidade, saúde e vida longa. Só que não era uma questão em que você podia ser um, não ter outro, e assim você também teria a graça divina, teria as bênçãos de Deus. Não, era necessário que fosse rico, fosse próspero, tivesse saúde e vida longa. Aí sim você tem a graça de Deus, a bênção de Deus. Tá? E aí nós vamos lembrar disso quando Jesus nos fala sobre a parábola do rico insensato, que nós vamos encontrar lá no capítulo 12 de Lucas. Porque, resumidamente, a parábola é de um homem muito rico que vivia em muita abundância, e ficou vendo que não tinha mais nem onde guardar os seus frutos, a sua riqueza. Então, o que ele faz? Ele derruba todos os silos antigos, constrói celeiros novos, muito maiores, recolhe toda a sua riqueza ali, e o que ele vai dizer? Vou dizer à minha alma que agora eu tenho meus depósitos, eu estou bem cuidado, posso descansar, posso beber, posso folgar, posso ter uma vida absolutamente maravilhosa. Tá? E Jesus vai terminar esse ensinamento dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será. É Jesus mostrando que esta ideia preconcebida que eles tinham, de riqueza, prosperidade, vida longa e saúde, aliás, saúde e vida longa, não é o caminho que vai te dar as bênçãos divinas. Porque aí a primeira coisa que ele vai fazer é justamente mostrar que quem tem essa graça são os pobres de espírito. Essa relação materialista que esse povo tinha é muito delicada para entender isso. Então, estas bênçãos fariam com que eles fossem sempre protegidos, sempre tivessem as bênçãos de Deus, porque eles cumpriam a lei, porque eles cumpriam todas as diversas leis, tanto da Torá como da dos profetas, como dos anciãos que escreveram leis, também durante o período intertestamentário. Então, essa cultura fazia com que os pobres fossem muito desprezados, por uma simples lógica. Se esse não tem a riqueza material, não tem a prosperidade, não tem a saúde, nem a vida longa, ele não é merecedor das bênçãos de Deus. Ele, por algum motivo, ele não fez, ou não agiu de alguma forma, onde as bênçãos de Deus recaiu sobre ele. Então, a vida para aquele povo se resumia a isso. E Jesus vem com o Sermão do Monte, já iniciando com as bem-aventuranças, trazer essa ideia, que bem-aventurado é o pobre de espírito. E outra coisa que é muito importante com essa ideia do Sermão do Monte, dele ter uma importância única, é que o povo estava há 400 anos sem ouvir um profeta. Desde os tempos de Isaías até o último dos profetas, Malaquias, o povo ele era ancorado pelas palavras dos profetas. Daniel, Elias, todos os profetas, Jeremias, que tinham esse dom de trazer a palavra de Deus, ser como que um porta-voz de Deus, o povo tinha como sustentáculo para as suas maiores dificuldades. Então, eram 400 anos sem ouvir um profeta, até que chega João, que vem já anunciar o reino dos céus. João fica ali martelando na sua pregação de forma constante: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Era a primeira vez, depois de 400 anos que ele ouviam. E quando chega Jesus e faz esse discurso, se mostra como esse perfeito profeta, eles se assustam. E a questão, pior ainda para aquele povo, para entender o que Jesus estava colocando, é que eles esperavam um Messias muito diferente. Eles esperavam um Messias forte e poderoso, um Messias armado, um Messias com exércitos, porque naquela época o povo vivia sob o jugo romano, vivia como um território, uma colônia romana. Eles não tinham liberdade de economia, jurídica, nenhuma. Então, todos os profetas que disseram que viria esse Messias, quando João diz que esse Messias está chegando,
Eles estão esperando o Messias que vai livrá-los do jugo romano. Né? E chega não um homem de vestes nobres, armados, com escudo, espada, não. Chega um homem que vem da Galileia, simples, absolutamente simples, né? E vamos lembrar, né, ele além de ser da Galileia, que já sempre teve um certo desprezo em todo aquele território, por suas condições, né, do povo da Galileia, de ser um povo mais humilde. Jesus vinha do interior, bem do interior da Galileia, que era Nazaré, né? Que era mais humilde ainda, muito menor, uma cidade muito pequena. Uma cidade não, uma localidade muito pequena. Né? Até Bartolomeu, quando é chamado por André para ver esse Messias que estava chegado, ele vai dizer, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Porque já tinha esse preconceito de que de Nazaré só não tinha nada de bom. Então, imaginem o povo olhar aquele discurso, aquele homem, e ser esse homem apresentado como Messias que eles estavam esperando, como esse libertador que eles estavam esperando. E ainda tinha outra coisa, era muito normal para aquele povo ouvir os anciãos, né? Os homens mais idosos, que expressava na brancura dos seus cabelos, das suas barbas, o saber. Né? E chega um jovem, por mais que naquela época a idade de 30 anos era razoavelmente avançada, mas era um jovem, não era um ancião. Eles esperavam também um ancião que louvasse a Deus, o Deus de Israel, em toda a sua glória, que exaltasse o templo com toda a sua beleza, exaltasse o poder dos sacerdotes com todo o seu poder. E Jesus não faz isso. Ele faz justamente ao contrário, ele vai quebrar um paradigma nesse sermão, colocando o homem como centro, como núcleo da questão. Como eu coloquei antes, eles esperavam o Messias para exaltar Deus, o templo e os sacerdotes. Jesus vem colocar o homem, nós, humanidade, como centro de tudo. Não na ideia de diminuir a Deus, muito, muito, muito pelo contrário, mas fazendo o homem perceber que é da sua vontade alçar as esferas superiores. É da nossa condição chegar a este reino dos céus. E esse reino dos céus ele vai mostrar que não é inalcançável, inatingível, que é para o futuro distante ou um lugar distante. Não, Jesus mostra com o Sermão do Monte que é possível, é aqui, é dentro de cada um de nós. Nós vamos perceber esse paralelo que eu fiz desde o início entre Moisés e Jesus, 10 mandamentos e as bem-aventuranças, que, notem bem, Moisés sobe o monte e Deus entrega a Moisés as 10 palavras. Agora, Jesus, o homem, fala a sua lei, as 8 bem-aventuranças. Porque, como ele vai dizer, ele está no Pai e o Pai está nele, assim como está em todos nós. E aí nós vemos essa grande diferença que encerra essa concepção do Sermão do Monte. Moisés recebe e passa para o povo. Jesus já está dentro dele toda essa lei. Ele já passa porque ele é diretamente ligado ao Pai. Ele está no Pai e o Pai está nele. Então nós vamos ver que o Sermão do Monte vai começar com as bem-aventuranças. Né? E a partir dessas bem-aventuranças, Jesus vai desenvolver várias e várias e várias condições morais, filosóficas, para nós termos uma vida melhor e a condição do reino dos céus. Né? E quando Jesus vai dizer, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né, ele vai derrubar muitas verdades que aquele povo tinha como absoluta. Né? Verdades aqui, entre aspas. Né? Jesus vai romper com todos os conceitos que aquele povo tinha naquele momento. Porque logo depois disso, a primeira coisa que ele vai dizer é que ele não veio descumprir a lei. Ele fala as bem-aventuranças, pouco tempo depois ele diz, não vim descumprir a lei e os profetas. A lei, quando ele diz a lei, é a lei divina. E os profetas, esses homens que vieram de tempo em tempo trazer a palavra de Deus, mas sim fazer cumpri-las, porque a lei é divina. Não é a lei que o homem percebe como sua, aquelas amarras, como eu coloquei antes. Não, não, não.
Não, é diferente, a lei é divina, a lei não mudou. Jesus é que vai trazer um olhar muito mais humano para essas leis, um olhar muito mais profundo a essas leis. E nós vamos perceber que estas leis são divinas, e estes profetas já traziam todas essas leis, já conheciam todas essas leis, porque quando nós vamos ver lá em Isaías, muito tempo, aproximadamente 1000 anos antes de Jesus, né, se não me falha, 1900 anos antes de Jesus, ele já vai dizer isso lá no seu capítulo 66, porque ele vai dizer o seguinte: porque a minha mão fez todas as coisas, quer dizer, Deus dizendo, né? O profeta sempre fala em nome de Deus, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito. Né? Aí nós vemos que Jesus está trazendo os profetas, está respeitando a lei, porque 1000 anos antes dele, Isaías, o profeta, já deixa claro Deus dizendo: olhará para o pobre de espírito. Né? Olhará para aquele que é este que necessita do olhar divino, porque ele está aberto a receber. E assim nós vamos ter que ideia desse pobre de espírito, deste amoroso, as bem-aventuranças, como temos aqui: pobre de espírito, os que choram, os humildes, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos pela causa da justiça. E ele vai encerrar essa bem-aventurança dizendo: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Né? Jesus dá toda essa ideia de como devemos ser, né? E ele já nos anuncia, como ele vai anunciar no final do seu ministério, lá no Evangelho de João, sendo narrado ali. Ele vai falar aos seus apóstolos quanto eles vão sofrer por ele. Jesus vai falar isso também no sermão profético, vai falar a mesma coisa quando for a sua ascensão, lá no finalzinho, último momento de sua passagem entre nós, já ressurreto. Então, nós vamos ter sempre essa ideia que nós somos bem-aventurados porque sofremos injúria, calúnia, injustiça em nome de Jesus. E aí recordemos de Paulo, quando Paulo diz: não basta acreditar em Jesus, não basta ter fé em Jesus, nós temos que sofrer pelo Cristo. E aí sim, nós vamos ser esses bem-aventurados. Então, quando Jesus já remata essas bem-aventuranças, nos 11 primeiros versos do capítulo 5, nós temos a ideia de tudo que vem à frente. Porque a partir daqui, Jesus vai falar diretamente ao povo muitos e muitos assuntos pertinentes a essa conduta, essa norma de conduta que vai nos fazer ser bem-aventurados. Né? E a primeira coisa que ele coloca, logo após as bem-aventuranças, é nos dizer que nós somos o sal da terra, né? E a luz do mundo. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Imaginem o que é para aquele povo, o que é para nós hoje, ouvirmos esses dois qualitativos para a nossa vida, para o que nós somos, e quando nós colocamos realmente no nosso coração a ideia de que nós somos a luz do mundo. Vejam como nossa conduta se modifica a partir do entendimento destas duas questões. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Ele vai avançar, como eu coloquei, logo depois ele vai dizer que ele veio cumprir a lei, não simplesmente ser alguém que vai fechar os olhos à lei divina, não, ele vai trazer sim os olhos de vir o que é de verdade a lei divina. E ele vai tratar, ali no capítulo 5, continuando, ele vai falar sobre o homicídio, sobre a condição de como lidar com isso, não ter essa condição de estarmos tratando o outro desta forma. É neste trechinho que nós vamos ter aquela passagem que ele vai dizer que antes de levarmos a nossa oferta, a gente corra até o nosso inimigo para nos perdoar, para que nós não sejamos levados ao fogo do inferno, que não sejamos violentos, que ele usa o termo raca, quer dizer, qualquer um que disser a seu irmão raca,
será levado ao tribunal. Dizer raca, naquela época, os judeus até cuspiam de lado, que era uma grande ofensa. E quando se tem essa ideia de que a ofensa também é uma forma de matar o outro. É como ele diz, vocês foram vistos do que foi dito pelos seus antepassados, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. E ele coloca que não é só a ação, é o pensamento. Se eu estou pensando raca sobre meu irmão, eu já sou este que tem que ser levado a julgamento. Depois Jesus vai falar sobre adultério, sobre divórcio, né? Porque a ideia do adultério é nesse momento que ele vai pensar, né? Ele vai dizer, né? Só de olhar, né? Só de pensar, já é a questão de adultério. E ele vai dizer nesse momento, é melhor perder uma parte do seu corpo, né? Do que todo ser levado ao inferno, quando ele diz, se o teu olho te faz pecar, arranque, o jogue fora. Ele vai falar do questão do divórcio, porque naquela época a mulher podia ser dispensada de qualquer maneira. Ele vai trazer uma visão nova sobre isso, sobre os juramentos, ele vai falar sobre a vingança ainda. E nesse trechinho nós vamos ter dos versos, das frases mais importantes que nós precisamos entender para estudar o Evangelho, para termos essa fé em Jesus. É o momento que ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Que o nosso procedimento seja assertivo, sim, sim, não, não. Né? Não resistir, não estar fraquejando na fé, não estar em alguma faixa neutra, não estar, como se diz normalmente nos dias de hoje, em cima do muro. Não. Se nós não estamos no bem, já estamos no mal. E Jesus deixa isso muito claro quando ele diz que o seu proceder seja sim, sim, não, não. E ele vai terminar o capítulo 5, especificamente falando em amar os seus inimigos. Né? Ele vai dizer, ame os seus amigos, nós temos que amar o próximo, né? Amar sempre o próximo. Mas, antigamente, era amar ao próximo e odiar ao seu inimigo. E Jesus vai dizer, ame também seus inimigos. É importante que amem também seus inimigos. Né? Porque se eu estou amando só meus amigos, os meus próximos, os meus parentes, todos estão fazendo isso, como ele coloca, os pagãos também fazem isso. E aí ele vai encerrar com essa frase que nós vamos estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Né? Que sejamos todos nós perfeitos. E assim ele encerra o capítulo 5, porque o capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão no Monte. Todo sermão está nesses 3 capítulos. E cada capítulo Jesus está falando para um público em si. Né? Nesse primeiro capítulo, ele está falando para o povo, os desprovidos. E agora, neste capítulo 6, ele vai começar a falar aos ricos, especificamente aos ricos. E esse capítulo 6 é que tem a orientação que Jesus nos dá da oração a ser feita ao Pai. Né? Ele vai iniciar o capítulo 6 tendo a ideia de falar para os ricos, né? Fazer o ajuda ao necessitado. É nesse ponto que ele vai nos ensinar que quando te dermos uma esmola, como fazermos uma caridade, não é para ser trompeteado. Né? Porque aqui que ele vai dizer, né? A nossa mão esquerda fizer, a direita não tem que saber. Aliás, o que a mão esquerda não sabe, o que a direita está fazendo. É nesse momento que Jesus vai nos dizer que a caridade tem que ser pura. E aí ele inicia ensinando o Pai Nosso àquele povo. Ensinando a todos nós como orar a Deus. Ele vai continuar falando do jejum, né? A importância de ter o jejum, e quando Jesus aqui fala em jejum, desculpe, quando ele fala em jejum, não é um jejum de alimentação, de comer, logicamente tem todo esse processo, né? Mas, e quando jejuar, é interessante que ele diz, quando jejuar, não fique com aparência triste, porque mostrando que está sofrendo, percebam que você está jejuando. Por isso que ele diz até muito interessante, vejam a grandeza de Jesus, às vezes as pessoas, muitas das vezes, têm uma visão de Jesus como uma face sisuda, séria, e vejam, ele coloca de forma até bem-humorada, quando ele fala, se vai jejuar, que essa ação espiritual, não fique sofrendo, aí ele vai colocar, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Verso 17.
Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Se sinta feliz por estar trazendo um trabalho espiritual de crescimento próprio, né? De estar fazendo algo que vai fazer com que alcancemos o reino dos céus através de chegarmos a ser um dos bem-aventurados, né? Aí ele vai seguir, como falei, falando aos ricos, ele vai dizer para não acumular tesouro na terra, né? Também, vocês estão notando que várias passagens, frases soltas que nós ouvimos, todas elas estão aqui no Sermão do Monte, né? Que Jesus vai dizer: não acumulem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde o ladrão rouba, mas acumule tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não destroem e onde o ladrão não rouba nem furta, né? Porque aonde está o nosso coração? O que nós temos como tesouro? E aqui na matéria, é nesse momento, é nessa esfera, nesse âmbito de atuação momentânea que estamos, deveria estar nosso tesouro. E Jesus deixando muito claro, não é aqui, é no céu. E esse céu, que eu sempre brinco com os amigos, que não tem CEP, esse céu é dentro de cada um de nós. Jesus vai nos ensinando pouco a pouco nesse sermão a estar compreendendo, né? E ele vai seguir com a questão das preocupações da vida. Vejam como o discurso é muito bem alinhado, como o sermão é muito bem concatenado com os assuntos que vão levando, porque ele vai passar todo esse período, finalzinho do capítulo 6, que ele fala aos ricos, aos que têm o poder da matéria, a questão das preocupações da vida. Porque ele vai se iniciar dizendo que não podemos servir a dois senhores, de forma nenhuma. É aquela questão do sim, sim, não, não. Porque de servirmos a Deus e ao dinheiro não faz nenhum sentido, né? Então, Jesus vai dizer muito claramente para não nos preocuparmos com a nossa própria vida, como o que comer e o que beber, com o próprio corpo, com o que vai vestir, né? Porque a vida é muito mais importante, né? Jesus não está dizendo que nós não devemos ter preocupações, que nós não devemos ter isso ou aquilo, não. Ele está dizendo que não tem que ser nossa preocupação primária. Lembra, o que ele diz antes, no jejum? Lavem o rosto e penteiem o cabelo. Material, não é isso? Mas aqui ele diz, não se preocupem com isso, com o seu próprio corpo. Porque é muito mais importante a nossa essência, a nossa alma. E nesse trecho que ele vai dizer as belíssimas versos, observe as aves no céu que não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Imagine nós que temos muito mais valor que elas. Ele vai continuar, não se esqueçam dos lírios do campo, não trabalham nem tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu com beleza como a deles. E nós, ainda preocupados com isso, porque ele vai colocar estes lírios maravilhosos, mais belos que Salomão, se vestindo, vão ser jogados ao fogo. E ele vai nos ensinar, não devemos nos preocupar com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Porque os pagãos, ele faz essa comparação, os que não creem, que não buscam o reino dos céus, também fazem isso. E aí ele vai arrematar. Busquem primeiro o lugar no reino de Deus, dos céus, desculpe, e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Busquem a Deus, busquem o crescimento espiritual, que tudo lhe será acrescentado. E vai encerrar o capítulo 6, também, com certeza vocês já ouviram este verso, né? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta as minhas dificuldades de hoje. Eu não tenho que ficar procurando dificuldades para amanhã, problemas para amanhã. Muito menos ainda, problemas no passado. A cada dia bate seu mal. Eu tenho hoje a certeza, a partir do Sermão do Monte, a partir de todo o aprendizado que Jesus me deixou, de toda a sua filosofia, que se eu buscar esse lugar no reino de Deus, no reino dos céus, a justiça divina, tudo me será acrescentado. Tudo eu vou ter além disso. Se o que eu não estiver hoje da matéria, eu vou estar satisfeito pelo Espírito. E assim Jesus faz todo esse trecho
do Sermão do Monte, falando aos que têm, aos ricos, aos poderosos. E ele termina dizendo que basta cada dia seu mal, e aí, a partir daqui, encerrando o Sermão do Monte, no capítulo 7, ele vai falar aos líderes religiosos, aos que têm o poder do templo, né? Ele fala primeiro aos pobres, aos desprovidos, fala do segundo capítulo, a segunda parte do seu discurso, fala aos ricos, e agora ele vai falar para os religiosos, principalmente para os líderes religiosos. Tá? E aí ele vai se iniciar colocando de forma bem clara: não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma, com a mesma régua, com a mesma medida, também vão ser julgados. Porque naquele tempo, os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, eles tinham por muito natural apontar o dedo, julgar seus que olhavam para os que não estavam dentro das premissas, da ideia da lei que eles viam, e julgar, dizer que estava errado, dizer que estavam em condição de heresia, como nós vamos ver na palavra posterior, como tantas e tantas vezes na história da humanidade, e Jesus já diz para ele: parem de julgar, porque se vocês também vão ser julgados da mesma forma. E aqui nesse trecho, Jesus vai falar também frases que vocês com certeza já ouviram muitas vezes, que ele vai dizer, né? Você repara no cisco do olho do seu irmão, mas não percebe a trave, a viga que está no seu próprio olho, né? Não percebe que está muito pior a sua condição que a do outro. Mas como você é esse líder que se mostra, lembre que Jesus fala no capítulo passado: vocês vão jejuar e sofrem, se mostram sofredores porque estão fazendo, né, esta trave enorme. Não. Aí Jesus vai chamá-los: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, cuide de si primeiro, para depois poder auxiliar seu irmão, não pela crítica, mas pela orientação, pelo exemplo, pela boa vontade de auxiliar, pela caridade. Aí ele vai falar também, seguidamente, da questão da oração, como é importante a oração, né? Aqui que ele vai dizer também, que com certeza vocês já ouviram: não deem que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Né? É buscar a oração, não fazer esse desperdício. Né? Esse trecho, às vezes, é incompreendido, já que Jesus está falando sobre os pagãos, sobre os gentios. Né? Naquela época, os judeus chamavam os gentios, quer dizer, os não-judeus, de cães. Era normal, o chamamento pejorativo era esse. Tá? Também, da mesma forma, de porcos. Por quê? Porque eram impuros. Os cães, normalmente, naquela época, não eram adestrados, como são os nossos animais de hoje, e eles comiam muitas comidas impuras. Então, os judeus viam os pagãos, viam os gentios, como este que faz qualquer impureza, come qualquer impureza. Por isso, Jesus se apropria desta nomenclatura, né, este chamamento tão comum, para fazer entender. Tá? E aí, vamos também ver coisas belíssimas nesse momento da oração, porque é aqui que Jesus vai dizer, né? Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Né? Porque todo aquele que pede vai receber. Né? Todo aquele que bate, a porta vai ser aberta. Quer dizer, todas as vezes que nós orarmos, nós vamos ter nossas preces atendidas, porque Jesus nos ensina, nos orienta, que o nosso Pai que está no céu sempre vai nos dar as coisas boas aos que lhe pedirem, qual qualquer pai faria para o seu filho. Porque a ideia de persistir na oração, se manter em oração, o conceito de estado de oração, não de estar orando 24 horas por dia, mas estarmos com a nossa vibração, com a harmonia da nossa mente, nosso espírito, numa condição onde a oração seja uma constante. E ele vai aí dar a questão da porta estreita e da porta larga. Ele vai dizer, assim em tudo façam os outros que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Esta é a lei e os profetas.
ao de fazer ao outro o que quer que façam a todos nós. E aí ele entra na porta. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. A ideia da porta estreita e porta larga, caminho estreito, caminho largo. Aí sempre tem a ideia, olha, o caminho estreito, a porta estreita é mais apertada, vai ser mais difícil. Não, é justamente o contrário. O largo é que é mais difícil, porque o largo vai nos levar à perdição. A porta estreita é o caminho que Jesus trilha. E se é o caminho que Jesus trilha, é um caminho melhor, é um caminho onde nós vamos ter a condição, onde nós vamos estar conectados com Jesus. É o caminho do aprendizado, do burilamento espiritual. É um caminho que nós sabemos que vamos tropeçar, mas nós vamos ter a mão amiga do Mestre nos acolhendo. Qual a mão que nós temos na porta larga, no caminho largo? Sempre tem-se essa ideia de que um é fácil, o outro é difícil. Não, justamente ao contrário. O caminho com Jesus é fácil, sem Jesus é que é difícil. E ele vai continuar a falar sobre a árvore, sobre o fruto. Né? Aquela ideia de estarmos, de conhecer o fruto pela árvore, pelo fruto. Né? E perceber de que esses frutos são essas que não derem bom fruto, vão ser jogadas ao fogo. Né? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Né? Então, aquele, como ele diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Quem entra no reino dos céus não é o que produz mau fruto. O que vai estar aos gritos, Senhor, Senhor, estar vestido, paramentado, como este que é o detentor da lei. Né? Esses falsos profetas, como ele vai dizer, né? Falsos profetas. Não, não é esse que vai gritar Senhor, Senhor, mas é aquele que vai estar fazendo a vontade do Pai. Lembre-se que futuramente Jesus vai dizer: quem é meu pai, quem é meus irmãos, quem é minha mãe? Meu pai, meus irmãos e minha mãe são aqueles que cumprem a vontade do Pai. Né? Então, ele vai fechar esse trecho falando das frutas, do árvore do seu fruto, dizendo: Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Né? Por quê? Porque é da vontade do Pai, em algum momento, nós termos esta condição. Né? E aí ele vai terminar com o prudente e o insensato. Né? Como ele vai dizer, falando desse povo que tem essa dificuldade, destes líderes que são esses falsos profetas. Né? Ele vai dizer, eu lhes direi diretamente, claro, não os conheci, afasta-se de mim, vocês que praticaram mal. Né? Sabendo que estes que estão nesta condição não são os que estão na porta estreita com Jesus. Né? E aí nós vamos ouvir, né? Portanto, quem ouve estas minhas palavras, tá? Este é o finalzinho do Sermão do Monte, eu acho bacana nós conhecermos, Jesus vai começar dizendo, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transportaram os rios, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ao contrário, aqueles que não ouvem, que ouvem as palavras, mas não pratica, e veja a comparação que Jesus faz, o contraponto, todos nós ouvimos. A questão é praticar. Todos nós entendemos muito bem, como eu coloquei, Jesus fala de forma muito simples o Sermão do Monte. A questão é quem pratica ou não pratica. E este que não pratica, este insensato, o prudente, construiu na rocha o Sermão do Monte, o ensinamento do Sermão do Monte. O imprudente constrói na areia. Vem a chuva, os rios transbordam, o vento sopra e a casa cai. E é grande a queda, como ele diz aqui, e foi grande a sua queda. Porque não experienciou, não viveu, não praticou. E se não pratica, não tem alicerce. E vai encerrar o Sermão do Monte dizendo, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E é importante esse finalzinho,
Jesus dizendo, Mateus dizendo de forma muito clara, Jesus tinha autoridade para fazer esse discurso. Jesus tinha todo o poder para fazer esse discurso, porque a ele foi dada a autoridade divina. E é muito importante nós lembrarmos que, posteriormente, Jesus, pouco tempo depois desse sermão, Jesus vai dar essa autoridade aos seus apóstolos, aos seus discípulos mais próximos, aos apóstolos, que serão futuramente seus apóstolos. E quando ele tem a sua ascensão, ele dá autoridade a todos que estão à sua volta para ser estes portadores da Boa Nova. E quando nós estudamos o Evangelho, quando nós, como fizemos hoje, estudamos um pouco mais a fundo o Sermão do Monte, é como se Jesus estivesse à nossa frente dizendo: todos vós têm autoridade para viver desta forma, vivendo desta forma, ser um porta-voz do Evangelho. Para que, tendo esta condição moral, esta condição de vida, essa condição de comportamento, de ser manso, pacífico, pobre de espírito, justo, e que sofremos por isso, sofremos porque buscamos Cristo, todos nós temos autoridade para fazê-lo, porque Jesus diz de forma muito clara aos apóstolos, que é absolutamente, diretamente a cada um de nós. Nós podemos fazer tudo o que ele fez, tudo. E quando nós pensamos isso, várias vezes nós, como é que eu vou fazer tudo o que Jesus fez? Não é possível. Como eu posso fazer? Jesus era maravilhoso, divino. Sim, lembrem-se, este é o Sermão do Monte. Este é o início do seu ministério. E a partir daí, Jesus passou 3 anos fazendo exatamente tudo que ele disse no sermão. E não existe nada nesse sermão que não seja absolutamente passivo de ter atuação em nossas vidas. Nada nesse sermão é distante. Nada nesse sermão é impossível. Nada nesse sermão está fora do nosso alcance. Então, por que nós ainda temos esta condição pré-concebida de que eu não posso fazer porque Jesus que fez? Não, podemos sim, ele disse que nós podemos. E ele mostrou que nós podemos. Ele ensinou a teoria, a teoria, como se fosse uma tese de algum pensamento, mostrou, né, ali que era muito simples fazer, porque ele fez, e deixou a nosso cargo continuar a fazer. Então, queridos, que todos nós possamos, tendo esse entendimento do Sermão do Monte, vendo onde está essas frases, às vezes ouvimos tantas e tantas vezes nas nossas vidas soltas, inseridas dentro desse sermão, que é muito simples cumprir o sim. Olhamos com dificuldade pela nossa ainda pequenez espiritual, mas cada vez que estamos colocando a nossa fé cada vez mais robusta, através de trabalho como este, através dos nossos trabalhos na caridade, com amor ao próximo, com a nossa conduta, nós vamos percebendo que é, sim, simples amar nossos inimigos, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, ser caridoso, ser manso, ser pacífico e, principalmente, ser justo. Porque, sendo justos, cada um de nós, visando sempre a justiça divina em primeiro lugar, nós vamos também ser estes que pode e tem toda a condição de alcançar o reino dos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado pela atenção de vocês.